A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ficar atentos ao que Deus tem mostrado a seus profetas. A intenção deste vídeo é somente te alertar a buscar mais a Deus. Agora, assista até o final e deixe seu comentário dizendo o que você acha. A paz do Senhor Jesus para todos. Meus irmãos, nessa manhã estou aqui de joelhos, falando com Deus. E o Senhor pôs no meu coração para compartilhar com os irmãos aquilo que Ele me mostrou madrugada passada e também nessa madrugada. Madrugada passada, meus irmãos, eu ainda deitada na minha cama por volta de 5 e pouco da manhã. Meus irmãos, o Senhor me mostrava uma igreja grande, e eu via 4 pessoas dentro dessa igreja somente, e uma dessas pessoas era eu. E o Senhor me mostrou que as outras 3 estavam em cima do altar. E o Senhor me mostrou que essas 3 pessoas que estavam no altar, elas começaram a louvar o nome do Senhor. E como eu conheci o louvor, eu comecei a louvar e adorar o Senhor juntamente com aqueles 3 irmãos. Mas como eles viram que eu conhecia o louvor, eles pararam de adorar. Eles pararam de louvar o nome do Senhor em cima do altar e começaram a mexer com seus telefones. Mas eu continuei a adorar o nome do Senhor ali aonde eu estava sentada. Eu confesso para os irmãos que eu comecei a adorar o Senhor e eu me coloquei de pé e eu levantava as minhas mãos em adoração. Mas quando eu levantei as minhas mãos em adoração ao Senhor, eu vi quando desceu 2 mãos dentro daquela igreja. Eu vi que nessas mãos tinha uma Bíblia. E essa mão me entregou essa Bíblia na palma da minha mão. Quando ele me entregou a Bíblia na palma da minha mão, eu disse para ele assim: eu amo o livro de Isaías. Ele disse para mim: se você ama o livro de Isaías, então abre lá Isaías capítulo 1, no verso 1 e no verso 4. Mas presta atenção no 4. Mas quando eu fui ler, ele não me deixou ler, porque ele sabia já o que estava escrito ali. Ele pegou e mostrou o dedo em cima da Bíblia para mim. E quando eu olhei, tinha uma palavra que estava escrita assim: a pedra angular. E ele disse para mim assim: essa pedra angular vai descer. Mas quando essa pedra angular descer, essa pedra vai destruir muita gente. E eu confesso para os irmãos que quando eu acordei com meu filho por volta de 6 e 8, me chamando: mãe, acorda para a senhora arrumar a Emanuele para ir para a escola, porque já é 6 e 8. Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu me levantei, meu corpo estava em choque. Era como se o meu corpo não tivesse respondendo o corpo terreno, o físico. Eu acordei, peguei a Bíblia para saber o que estava escrito lá em Isaías 1, no verso 1 e no verso 4. E lá está escrito assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Mas no verso 4, a qual ele mandou eu prestar atenção, está escrito assim: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Eu peguei, meus irmãos, fui na Bíblia, lá em Isaías 28, no verso 16, diz que Jesus é a pedra angular. Ou seja, Jesus está voltando.
A pedra angular vai descer, meus irmãos. Mas ai daqueles que não forem encontrado o nome escrito no livro da vida. Ai daqueles que não tiver com a vida no altar. Ai daqueles que estiver brincando. Porque não tem como enganar o Senhor. Verdade, meus irmãos. Meus irmãos, vamos nos consertar. E nessa madrugada, ele me mostrava a mesma igreja. Ele me mostrava, porém, ela já tinha mais pessoas dentro. E eu via que muitas irmãs estavam com véu sobre a cabeça. Inclusive eu também estava com aquele véu. E eu lembro que era como se fosse, eu não sei se era a primeira leitura do culto ou se era a leitura já para dar início à palavra. Mas eu me lembro que eu olhava para a igreja do Senhor e na hora da palavra muitas pessoas estavam conversando. Muitas pessoas estavam falando de coisas que não tinha nada a ver com o Senhor. As pessoas estavam desapercebidas. As pessoas estavam dentro da casa de Deus, mas levando as coisas de qualquer maneira. Estava entrando dentro da casa do Senhor como se estivesse dentro da sua própria casa, batendo papo. Não estão tendo reverência com a casa do Senhor. Estão levando as coisas de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Mas quando eu via essas pessoas batendo papo na hora da palavra, eu via que o irmão que ia ler a palavra, ele estava com as vestes brancas, com uma blusa social branquinha que brilhava de tão branca. Mas ali o Senhor recolhia aquele homem em cima do altar. E quando aquele homem caía no chão, eu via alguém gritando: não, Senhor, não leva ele. Leva eu, mas não leva ele, Senhor. Mas eu vi que de repente entrou alguém dentro da igreja. E essa pessoa gritava assim: acorda, igreja. Desperta, igreja, porque Jesus está voltando. Acorda, acorda, igreja. Não é tempo de brincar. E só Deus sabe, meus irmãos, como meu coração se encontra. E eu estou aqui, meus irmãos, de joelho, pedindo a Deus para nos despertar. E eu estou compartilhando com os irmãos, porque assim como eu quero chegar no céu, eu quero poder encontrar todos vocês lá. Mas que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, dar ouvido à palavra do Senhor. E antes de gravar esse áudio, eu falei para Deus: Senhor, me dá uma palavra acerca do sonho que o Senhor acabou de me mostrar, meu Deus. Então eu estou compartilhando com os irmãos. Irmãos, vamos nos consertar diante de Deus. Eu falo começando por mim, meus irmãos, porque a palavra não dá volta. Então vamos acatar a palavra do Senhor. Jesus está voltando. Não vamos brincar com a nossa salvação, porque salvação é sério, meus irmãos. É tempo de se arrepender, meus irmãos. Jesus está querendo que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados. É para buscar enquanto a porta está aberta, porque a porta vai fechar. A porta vai fechar, queira nós ou não, a porta vai fechar.
E é pra agarrar a oportunidade enquanto tem tempo. Jesus está avisando. Ele Aleluia. está alertando e ninguém vai ter por inocente, ninguém vai ser dado por inocente, porque o recado está sendo dado. Inclusive essa madrugada ele me mostrava a igreja dele. Ele me mostrava o povo desapercebido brincando. Não estão tendo reverência dentro da casa dele. Irmãs estão brincando. Ai, Deus. Irmã, o Senhor me mostrava que quando muitos estavam brincando, batendo papo dentro da igreja, o Senhor tocava em alguém do altar, o Senhor estava recolhendo alguém em cima do altar. Mas quando aquela pessoa estava sendo recolhida pelo Senhor, irmã, eu via quando alguém entrou desesperadamente dentro da igreja e começou a gritar: acorda, igreja! Acorda! Desperta! Jesus está voltando! Irmã, só Deus sabe como meu coração se encontra.